seguir, moradores jogam lama no rei da Espanha durante visita à região atingida pelos fortes temporais. O rei Felipe VI e a rainha Letícia foram recebidos por protestos em Paiporta, na região de Valência. Os moradores expressaram descontentamento com as ações do governo após o desastre que deixou mais de 217 mortos e dezenas de desaparecidos. Apesar dos gritos da população, o rei decidiu continuar no local, mas o presidente, Pedro Sánchez, optou por deixar a região no que classificou como, abre aspas, momentos absolutamente marginais, fecha aspas. Hoje, o governo da Espanha emitiu um alerta vermelho para mais chuvas na mesma região. Quero te ouvir, Cássio Miranda. Eu confesso que eu vejo a notícia como um todo com muita tristeza, né? Eu já disse aqui em outras oportunidades, eu morei um pedaço da minha vida na Espanha, fiz mestrado na Espanha, fiz pós na Espanha. Eu gosto muito da Espanha, ainda mais essa região de Valência, para quem não conhece, é uma das regiões mais bonitas da Espanha, porque foi a região que conseguiu conviver bem entre uma mistura do novo com o velho. Então, uma cidade moderna que preserva parte da sua história. E para além de tudo isso, a tragédia da notícia é a Europa nesse período está quase no inverno. Então as temperaturas são muito baixas. Olhando para essa grande quantidade de pessoas desabrigadas num frio, como é o frio dessa região, torna as circunstâncias ainda mais grave. Mas é importante a gente ressaltar também sobre dois aspectos. Primeiro, a Espanha é um país de primeiro mundo, tem toda uma estrutura e os efeitos destas circunstâncias climáticas foram avassaladores por lá. Nós vivemos algo parecido no Rio Grande do Sul, inúmeras foram as críticas, mas isso vai além da questão social. Afeta aqueles que têm problemas sociais com mais contundência, mas afeta também aqueles que não têm problemas sociais. Em segundo lugar, há a necessidade de nós repensarmos o contexto climático como um todo, porque este não é um período em que as chuvas afetam com muita contundência a Europa. Eles estão prestes à chegada do inverno, e o inverno lá é muito mais rigoroso que o nosso. Então não é um período de chuvas, mas vejam a intensidade, vejam o tamanho dessa chuva. Não à toa o poder público não estava preparado. Então a gente tem que olhar essa notícia por muitas camadas e repensarmos inclusive a nossa situação, por mais longe que a gente esteja. Diogo da Luz. Nunca vou aprovar quando a população jogue lama no rei, de forma alguma. Mas é preciso entender que, como bem disse o Cássio, eu estive nessa região faz menos de 6 meses. É lindíssima, extremamente bem organizada, bem estruturada. É diferente de muitos morros e lugares que nós temos aqui que não são bem preparados. Houve uma chuva fora do normal totalmente. Mas se alguém é responsável por algo aí, deveria ser responsabilizado Pedro Sánchez, o presidente, porque esse é a ele quem cabe tomar as providências para diminuir os danos já causados pela chuva. E parece que ele não tem sido nada bem aceito, especialmente na região de Valência, onde ele tem mostrado que desagrada a população já desde antes dessa tragédia. O rei, especificamente, não seria a pessoa que pagaria por isso. Mas é preciso compreender que, num momento desses de aflição tão grande, as pessoas perdem a cabeça e não podemos considerar isso também como um crime absurdo. É muito mais um desabafo momentâneo das pessoas nessa situação tristíssima que estamos vendo aí. Para quem nos acompanha por imagens impressionantes. Diego Tavares. Olha, Koba, a população jogando lama no rei, parece que a gente está falando aqui alguma coisa do século XV, né? Mas é justificável, como disse o Diogo da Luz. Esse é o maior desastre natural da história da Espanha. São mais de 217 pessoas mortas, mais de 3.000 residências sem eletricidade. Então, claro, quem é o primeiro que tem que ser cobrado, o primeiro que tem que receber a responsabilidade por isso são os governantes, seja o rei, seja o presidente, seja o prefeito, o vereador, enfim, quem quer que seja. As autoridades precisam dar uma resposta quando esse tipo de coisa ocorre. Seja para dar um socorro imediato a quem está passando pela situação, e, salvo engano, o governo espanhol parece que vai deslocar 5.000 agentes até o local, agentes policiais, para ajudar nos resgates, ajudar com, enfim, as primeiras assistências ali para quem sofreu de fato esse desastre climático. E, enfim, só esperar, né? Para nós aqui
resta torcer, resta orar pelos nossos irmãos espanhóis para que os resultados desse desastre climático, desse desastre natural, não sejam ainda maiores do que aqueles que nós já estamos vendo aqui ao lado para quem nos acompanha por imagens. Realmente, a região de Valência se tornou um grande cemitério a céu aberto. São muitas vítimas, muita gente mesmo aí sofrendo os desastres aí desse evento, né? Nos resta torcer para que tudo fique bem em breve lá. Fala, Pri. Kobe é um desastre natural, claro, mas precisa ser administrado. Afinal de contas, né, como a gente observa aí, o que eu percebi, que eles ficaram nervosos, e eu não estou aqui colocando se jogaram, se não jogaram, se é crime, se é... nada disso. A gente entende, e eu acho que a ira ficou maior, né, da população, porque me parece que eles que tiveram que fazer a limpeza. Então, e na verdade, uma ineficiência. Eu acho que é quanto a isso que foi, então, né, que eles jogaram a lama. Não estou dizendo que é certo nem que é errado, mas que me parece ter sido em razão mesmo da ineficiência da limpeza, né? Até porque parece que as chuvas continuaram e me parece que nesse caso aí, eles não fizeram nada para poder ajudar. Eu digo nada no sentido de amenizar, né, toda essa lama que a gente observa aí. Então, eu acho que foi meio que um protesto, né, chamando a atenção para as autoridades, e não sei se é o presidente, se é o rei, para que então olhe, né, e o que precisa ser feito. E recentemente nós tivemos coisas parecidas, né, de coisas ligadas à natureza. As pessoas se solidarizaram e sempre, na verdade, são as pessoas ajudando outras pessoas no final das contas, como a gente observa aí, né, aos nossos espanhóis, enfim, os nossos amigos aí que estão na Espanha, nossa solidariedade, e que as autoridades possam, então, em razão disso, auxiliar no que é preciso, no que é possível e no que é preciso ser feito. Por quê? Porque daqui a pouco as pessoas vão perder ainda mais, né? Então fica aí a nossa solidariedade. Agora, muito rapidamente para fechar, Diogo, o que são os tempos modernos, né? A pessoa jogar um lama no rei e continuar viva, porque se fosse outra época não dava, né? Nesse aspecto, ainda bem, né? Sempre tem um lado positivo em cada história, né? Porque tá errado, lógico que tá, mas a gente tem que entender, é um desabafo das pessoas, quer dizer, por tão menos como... Desespero, né? Seriam mortas, sem dúvida alguma.